programa Caminho da Universidade traz para a entrevista Dom Walter Jorge Pinto, nosso bispo diocesano aqui de Ana Vitória. Ele vem representar todos os pais. Por quê? Dia 11 de agosto, Dia dos Pais, e nós sempre trazemos alguém que não é pai biológico, mas é pai do coração, pai espiritual. Então teremos a satisfação de conhecer um pouco desta personalidade, desse grande pastor. Dom Walter, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é afiliado à TV Cultura do Brasil. Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite e um prazer estar com você, que agora vai nos acompanhar. Prazer é todo nosso, nós da TV 1000. O senhor já, em alguns momentos do jornal, fez sua participação, mas um programa assim de quase 30 minutos, eu penso que é o primeiro. E a gente sabe da sua função como bispo, o grande pastor, evangelizar uma diocese é um trabalho que Deus confia para alguém que está muito bem preparado. E o pouco que estou lhe conhecendo, percebo que realmente o Senhor está representando muito bem o que é o Pai Todo-Poderoso. Mas antes de nós entrarmos em relação à homenagem aos pais, eu preciso, e o telespectador também precisa, conhecer um pouco mais. Quem é o menino Walter Jorge? Onde nasceu? Pais? Para que o nosso público possa conhecer a essência desse ser que veio para somar na região. Por gentileza. Bem, o menino Walter Jorge é um que cresceu lá num bairro muito bonito da cidade de Ubá, em Minas Gerais. Um mineiro, menino feliz no meio da meninada, daquele tempo muito livre, muito solto. Filho de Walter José Pinto, meu pai, vivo. Walter também. Sim, fez 80 anos em abril. Minha mãe, Maria Aparecida Padilha Pinto, que fez ontem 78 anos. O segundo de 5 irmãos, 3 meninas, 2 meninos naquele tempo. Minha irmã mais velha, apenas 11 meses mais velha do que eu, uma amiga assim, de quem gosto muito, com quem partilhei muita coisa bonita nesse tempo. Meu irmão, segundo, 4 anos, quase mais novo do que eu. Meu amigo também, de sairmos juntos, de brincadeiras naquele bairro, com aquela turma de meninos muito livres naquele tempo. Minha irmã Angélica, que veio um pouco tempo depois, uma menina muito boa também. E Rose, a caçula, que foi depois minha companheira lá nos idos de Viçosa, onde também vivi grande parte da minha vida. Muito bem. Dom Walter, nos fale da sua formação educacional. Vamos conhecer um pouquinho esse lado que o senhor foi nos primeiros momentos buscar o beabá até chegar ao mundo científico. Lembro-me que aos 6 anos, naquela época, só se entrava com 7 anos na escola. Eu já queria, com 6 anos, a minha irmã começou aí, eu queria de todas as formas ir também para a escola, tive que esperar, e aí entrei com muito ânimo nos estudos, gostava muito de ler. O livro As Mais Belas Histórias, naquele tempo, fazia parte do processo pedagógico que era utilizado. Estudei numa escola do bairro, uma escola naquele tempo feita toda de lata, a gente chamava escola de lata. Tipo container? Era uma escola fabricada realmente de metal, toda ela, de folhas de... acho que era um programa de um tempo do governo, daqueles tempos dos idos de 70. Estudei da 1ª à 4ª série ali naquela escola estadual Januário Carneiro, no meu bairro. Depois, de 5ª a 8ª, fiz numa escola modelo, que era um projeto inovador daquele tempo, chamada Polivalente, que ensinava, além do ensino tradicional, educação para as coisas do lar, artes industriais,
prática agrícola e técnicas comerciais, visava dar um pouco de formação já e de discernimento vocacional às crianças, aos adolescentes naquele tempo. E, por fim, o segundo grau eu fiz numa escola pública, sempre escola pública, noturna, porque aos 15 anos então comecei a trabalhar. Saía do trabalho, correndo, tinha que ir em casa, tomar banho, jantar e ia para a aula que começava às 10 para 7 e terminava 11 horas. Chegava em casa às 11h30, ia fazer um lanche, dormir para acordar cedo com meu pai me chamando, me acordando naquele tempo. Foi um período assim custoso, mas que a gente não sente, não é? Eu acho que as crianças, os adolescentes, os jovens têm toda uma energia própria para o seu tempo. Com certeza. Então, começou a trabalhar bastante jovem também, não, Walter? Sim, mesmo nas férias, minha mãe às vezes colocava a gente para trabalhar, porque dizia que o trabalho também funcionava como uma forma de educação, mas sempre tivemos muito tempo para o lazer, era tudo muito tranquilo, né? E fazia parte do processo daquele tempo. Depois a gente sabe que houve outros caminhos, né? E que não seria por aí menores trabalharem da mesma forma, mas foi tranquilo. Então, criar nos valores éticos, morais, espirituais e cívicos, sempre zelando, visando o bem comum. Sim, minha família é muito zelosa dessas coisas. Meu pai, com um senso de justiça muito grande, apesar de um homem assalariado, ele também fazia outros trabalhos para completar a renda familiar e tinha compaixão dos mais pobres, cobrava sempre muito aquém do que era e nos ensinou esse senso de justiça muito correto nas formas de lidar com o dinheiro, nunca devendo nada para ninguém. Minha mãe, com muita piedade, uma mulher religiosa, viemos de família muito religiosa dos dois lados, tive a alegria de conhecer todos os meus avós e um deles morreu com 103 anos praticamente, todos muito zelosos desses valores, sim. Minha avó com 92, lembro-me do meu avô cego já e rezando o terço, avô paterno, todos os dias com a minha avó. Tive a alegria de conhecer 5 dos meus bisavós, lembro-me de 2 deles muito ligados às tradições religiosas portuguesas, devotos de Santa Isabel. Então isso tudo norteou muito assim, a nossa formação na piedade, na religiosidade e também nos valores humanos. Muito bem. Ensino fundamental, ensino médio à noite e seminário? Sim, não, aí não? Foi diferente o caminho. Foram um dia, não pretendia entrar no seminário porque nunca houve um trabalho vocacional lá na nossa paróquia. Estranho, não me lembro. Embora houvesse assim, desde os 15 anos, 16, eu me preocupava muito com a justiça, quando passavam reportagens sobre fome na África, seca no Nordeste, os migrantes, aquilo afetava sobremaneira, mas não havia, assim, um direcionar vocacional no campo religioso. Mas, então, eu pretendia fazer universidade. Na minha família nunca houve antecedentes, mas entrou aquilo como um projeto de vida. E eu me programei. Eu iria estudar na Universidade Federal de Viçosa, eu ia fazer agronomia, porque o contato com os meus avós na zona rural, os pais do meu pai, me proporcionou assim um amor pela coisa do campo, pela natureza, pelos bichos, pelas plantações. Eu tinha horta na minha casa, tinha jardim, criava pequenos animais e aquilo era um gosto muito grande, quis ser agrônomo. E me programei para isto. Passei no vestibular, fui para Viçosa, morei lá, trabalhei na universidade para prover o meu próprio sustento durante o curso e foi um curso lindo, né? Depois fiz pós-graduação em microbiologia do solo. Não parou só na graduação? Não, fiz mestrado em fitotecnia voltado para o controle biológico de insetos, que era uma área de ponta. Tirar um pouco dessa coisa do inseticida, do agrotóxico, através de novas técnicas, né? E estava no doutorado, fiz 60% do crédito. E sem o chamado de Deus? Então vamos retroagir. O chamado aconteceu quando eu estava no penúltimo ano de agronomia. Eu tinha 21 anos
E aí entrei num grupo de jovens que mudou completamente todo o meu projeto de vida. Ali Deus mexeu com tudo o que eu sonhava para mim, a descoberta de Jesus Cristo de uma forma nova, vivo, presente, cuja palavra era atual, que tocava o coração. Foi uma experiência tão profunda que mexeu com tudo, com tudo. A partir dali, embora a agronomia fosse linda e eu gostasse demais, eu já sabia que alguma coisa não ia acontecer conforme planejado. No entanto, fui até o fim do curso e, ao final do curso, eu e uma turma de formados ali em várias áreas, nos decidimos em formar uma comunidade para nos dedicarmos aos pobres em volta de Viçosa. E formamos uma comunidade orientados por um grande padre, o capelão da universidade, Padre Antônio Mendes, que foi assim para nós um testemunho maravilhoso de homem de Deus e também de homem da educação. Ali fiquei 4 anos, fiz os votos religiosos com Dom Luciano, Pedro Mendes de Almeida, mas aquela comunidade acabou e eu pensei que talvez eu tivesse errado na questão vocacional e retomei. Foi aí que retomei ao mestrado, né, a pós-graduação, o mestrado depois, e estava no doutorado, quando aquele chamado, de novo, eu vi que não dava para ignorar, era muito forte. Existia só um caminho para o senhor. O mestrado, embora fosse bonito, fiz uma tese muito bonita e estava com um doutorado muito promissor, não seduzia o meu coração da mesma forma que o chamado a gastar todo o meu tempo com as coisas do reino de Deus. Aquilo era muito forte dentro de mim. Lembrando que fala, né, o profeta Jeremias: tu me seduziste, Senhor, foste mais forte e eu não consegui resistir. Pessoal, que história muito bonita. Olha, nós temos que encerrar, mas antes ela vai me responder. E o dia, aquele dia inovidável, o dia da ordenação, sim, o senhor tem com clareza? Nossa, trago assim diante dos meus olhos, gravado no meu coração, tudo que aconteceu. Primeiro que foi tudo precedido de uma grande paz quando eu entrei no seminário, apesar de todo o caminho que eu já tinha feito, foi retomar um caminho como chamado. E ali então todo o processo foi bonito e chegou o dia da ordenação, e Dom Luciano queria ser o bispo ordenante, e trago vivo assim na memória, quando saímos da igreja São Januário, não caberia o povo na igreja, íamos ao colégio onde tinha feito 2º grau, na quadra poliesportiva, e aquela procissão atravessando a praça, e uma paz tremenda, e uma sensação de alegria assim incontida dentro do meu coração. Foi muito bonito quando Dom Luciano ungiu as minhas mãos, e aí eu não me contive em lágrimas, e ele também, nós choramos ali emocionados, né? E faz parte. Como Deus realmente mostra, né, a nossa utilidade como um ser e filho, né? Meu caro Dom Walter Jorge, nós temos que encerrar o primeiro bloco, já até estouramos do tempo. Eu já irei questioná-lo para o segundo bloco. Posso dizer aqui, é uma história exemplar de vida. Deus lhe chamou na hora que ele entendeu que deveria realmente chamá-lo. E o senhor soube exatamente, né, captar esse chamamento, vamos dizer assim, de Deus. Mas eu quero lhe questionar já para o segundo bloco. O nosso foco é reconhecer, mas Dia dos Pais. O senhor vai me responder no segundo bloco o que é ser pai, ok? Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje, com essa bela presença, uma história linda, de Dom Walter Jorge Pinto, nosso bispo diocesano de Ana Vitória. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e temos um exemplo fantástico de Dom Walter. Estava no caminho de uma universidade que se formou com mestrado, doutorado, e de repente Deus mostrou um outro caminho.
E a entrevista é com ele, em homenagem aos pais. Queremos homenagear todos os pais através de Dom Walter Jorge Pinto. Muito bem, eu lhe questionei, Dom Walter, no finalzinho do primeiro bloco, o que é ser pai. Então, o senhor hoje representa todos os pais. Sabemos que o senhor não é pai biológico, mas é pai espiritual, pai do coração. Então, gostaríamos de escutá-lo, o que é ser pai, por gentileza. Sim, para mim ser pai é verdadeira missão, é assumir uma missão de extrema importância na vida das pessoas. Claro que vou falar como um pai espiritual, o bispo é pai espiritual, o padre já é, e o bispo ainda mais encarna essa missão de ser um pai espiritual, de ser um cuidador, de ser aquele que anima, que encoraja, que corrige, que ajuda a encontrar os rumos, não é? Então penso que é isso, ser pai é uma missão e é algo que não deveria acontecer por um acidente, deveria ser fruto de um processo assumido, planejado, querido, como algo que vem assim, dado por Deus mesmo para a pessoa assumir, não é? Então ser pai é marcar a vida das pessoas de modo positivo. Fico imaginando assim o meu pai, como é uma figura na minha vida tão importante, o pai na vida de uma criança, como é determinante na formação da personalidade, do caráter, o testemunho que tem, a relação que a criança vê com a sua esposa, com a mãe, não é? O respeito, a formação dos valores. Então ser pai é algo grandioso demais. Pode ter acontecido com alguém que tenha sido um acidente, mas uma vez que aconteceu, a partir dali torna-se missão. A partir dali, afeto, amor, tudo deve entrar, né? A pessoa deve então se despertar para aquilo, não é mais a mesma coisa a vida dela. A partir de agora ela é pai, assume a paternidade de um modo que ninguém pode fazer no lugar dele. Muito bem. Dom Walter Jorge, educar é uma arte. E por muitas vezes os pais até entram num conflito entre o coração e a razão. Gostaria de saber a sua opinião. Você tem uma ótica diferente em relação a esse momento, porque nós somos o resultado do meio. O pai, a mãe é exemplo. E por muitas vezes o pai ou uma mãe age apenas pelo coração. E a mãe depois vê o sofrimento do filho e o fato de ter usado apenas o coração para educar. Sim. Por gentileza, sua opinião sobre educar é uma arte, razão e coração. Sim, acredito nisso claramente, não é? E nesse equilíbrio das duas dimensões, não pode ser mesmo só afeto, mas tem que ser afeto, coração. O filho tem que saber que é amado, não é, que é cuidado, a proximidade, o relacionamento, o estar junto, o participar das várias etapas da vida, do desenvolvimento, mostrar-se presença, segurança, que coisa boa. É imprescindível, não é, que nenhum pai se faça ausente desses processos, que não tenham medo de se envolver, não tenham medo de amar, de achar que não vão dar conta. Deus é amor, a fonte do amor é Deus, Deus vai suprindo mesmo as deficiências que Ele possa trazer em relação ao seu próprio pai. Agora, não pode ficar só no afeto, como o senhor mesmo disse, porque a razão aí tem que entrar também. Pai não é aquele que é o amigão do filho. Amigos, ele terá outros para exercer esse papel. O pai será insubstituível. Pai também tem que optar pela razão, pela disciplina, o dizer sim na hora de dizer sim, dizer não na hora de dizer não, ajudar no desenvolvimento da inteligência, do valor das coisas, dos valores humanos, da cidadania, da ética, do valor dos estudos. Então, saber usar também a razão, ter frieza na hora de tomar decisões, que o coração não deve ser o primeiro a falar, e não ter medo.
isso faz parte, a completude vem por aí. Agora eu acrescentaria também um terceiro elemento, que é a espiritualidade. Eu acredito que o ser humano, ele se equilibra nesse tripé. Se ele ficasse só com os afetos, com o coração, ele poderia tornar-se um sentimental, emotivo, que é o bordão do mundo de hoje, sempre falando muito, deixa o seu coração te guiar. Isso não dá certo. Razão, ponderar com a razão, medir as consequências, isso é muito importante. Mas ficar também só com domínio da razão poderia cair num racionalismo frio. Tem pessoas, por exemplo, que acham assim que educação somente, sim, educação é muito importante, mas dar educação e não dar o terceiro valor, agora a espiritualidade, eu acho que há uma falha grave aí. Nós somos seres de transcendência, nós não somos seres só de imanência, do estar aqui nesse mundo, no agora, não é? A gente é pessoa aberta para o futuro e para um futuro que para nós cristãos vai além dessa vida e desse mundo. Então eu acho que a espiritualidade ela faz parte, inclusive estudos hoje apontam para isso, de uma inteligência espiritual, é como uma luz que norteia o coração, os afetos e que norteia também a razão. A ditadura de qualquer um desses poderia prejudicar, assim como também, se ficasse só na espiritualidade, poderia cair no fundamentalismo, mas esses três conjugados são fundamentais. Eu penso que faz parte da missão do Pai passar valores espirituais, abertura ao infinito. Muita gente deixará de errar, de fazer o mal, porque há uma abertura. Só a ética humana e só sentimentos humanos não conseguem deter também o que na gente às vezes é mal, é ruim, né? Por causa de Deus, a gente deixa realmente de fazer muita coisa que não deveria. Quando se perde isso, corre-se um grande risco. Muito bem. Interessante. Este tripé realmente mantém a questão de ser pai. Gostei da... Eu entrei com 2 pezinhos, o senhor arrumou mais um, agora está firme, né? Coração, razão e espiritualidade. Isso. Perfeito. Que bom, muito boa mensagem nesse sentido. Dom Walter, eu vejo no Papa Francisco, o chefe da igreja, teoria, mas além da teoria, a prática. Ele desce, ele tira as sandálias e palmilha o caminho da realidade do irmão. Ele é nosso pai também? Ah, sem dúvida, ele encarna muito isso tudo que a gente está falando, né? Embora não seja pai biológico, mas é esse pai no sentido do cuidado. Ele toca as feridas da humanidade, ele é o cuidador, ele é aquele que ensina tudo isso que a gente está falando. Basta ler as encíclicas, as exortações apostólicas dele, as mensagens, escutá-las e ver, sobretudo, a prática dele, como é um homem preocupado com o ser humano, não é? Com esse sentimento paternal, a questão dos migrantes, esse homem que vai lá, que acolhe. Imaginemos quando ele via os mendigos da praça lá em Roma e ele mandar instalar uma lavanderia, porque ele percebe que a dignidade passa também pelo cuidado do corpo do outro, pela dignidade de vestir uma roupa limpa. Então, de verdade, a gente pode dizer que ele exerce essa paternidade nesse sentido amplo, bonito, que toca o ser humano, que toca a alma, mas que toca também o corpo, que toca o ser humano como um todo. Verdadeiramente um pai se relacionando com filhos muito queridos. E sempre nos surpreendendo. Sim. Cada dia uma palavra diferente, uma ação diferente, isso é uma referência para toda a humanidade. Coisa de Deus. Falar em Deus e o nosso Pai maior, Deus, o que dizer desse Pai Criador? Todos nós, assim, podemos falar de paternidade, sobretudo a partir do Pai do céu. E esse é o grande segredo que Jesus veio revelar. Há autores que vão dizer assim que Jesus tinha 2 amores, o Pai do céu e o reino, a humanidade nesse reino.
O Pai do céu, o relacionamento dele, revelando que Deus não era um juiz, um legislador frio, lá perdido no céu, mas era um Pai cuidador, que se importa com cada filho, que conhece cada um pelo nome, que ama de maneira incondicional, que acolhe mesmo aquele filho que se afastou, que não quis como pai, mas que depois machucado quer voltar, o acolhe como um pai misericordioso, que não fica cobrando, que não fica lembrando os pecados, mas que de uma forma nova, sem pisar, sem tocar de maneira dramática a ferida, cura a ferida do pecado, cura a ferida daquele filho pela via do amor. Então, o Pai do céu é, sem dúvida, o estereótipo, o modelo, o arquétipo, digamos assim, da figura do Pai, de todo Pai. Muito bem. Dom Walter, gostaria de conversar mais. O senhor transborda conhecimento e nos coloca muito bem a figura de um pai centrado, de um pai que quer bem dos seus filhos. Eu imagino, nesta caminhada como sacerdote, hoje bispo, quantas e quantas vezes o senhor exerceu o papel de pai. E isso é um privilégio, é colocar a cabeça no travesseiro e dizer: que bom, orientei, mostrei o caminho, mostrei a luz. É coisa de pai mesmo. Infelizmente, nós temos que terminar o programa. Eu quero agradecer demais a sua presença. Estamos honrados aqui, eu e minha chefe, a Andressa, ela que está na caminhada comigo aqui toda semana, trazendo as pessoas, mostrando os valores das pessoas, e penso que para o Dia dos Pais podemos trazer alguém que é um verdadeiro pai. Então, muito obrigado pela sua presença, mas antes, porém, precisamos da sua mensagem e, claro, a sua bênção especial para todos os pais. Eu aqui peço, através do Senhor, que abençoe todos os nossos telespectadores, todos os nossos pais, e peço uma bênção especial ao meu pai que já está no céu. Eu não tenho aqui na terra, mas ele vai receber essa bênção. Por gentileza. Agradeço muito, professor Aloísio, a vocês que deram essa oportunidade. Também para mim é uma honra. E quero dizer a você que é pai, coragem, Deus ama você. Você nunca estará sozinho no exercício da paternidade, mesmo naqueles momentos em que se sentir perdido. Olha para Deus em Jesus Cristo, procura na palavra dele, Deus certamente vai te dar uma luz, uma resposta. Busca, não fica longe dele, sinta-se amado, encorajado por este amor que te orienta, que te conduz. Deus abençoe você nessa missão tão bonita. Sinta-se um privilegiado. E não se cobre tanto, faça o melhor que puder, mas Deus sabe que você está lutando. Coragem. E agora, então, a gente pede essa bênção para todos os pais e para todos os que nos acompanham nesse programa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, pais, e a todos que agora nos acompanham, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem. Dom Walter, eu tenho colocado semanalmente o seguinte, e não me canso de dizer, que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Até a próxima semana.